Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Nesse dia eu quero louvar, quero bendizer o nome do nosso Deus, render graças ao Todo-Poderoso, aquele que tem nos dado vida, aquele que tem nos dado força, aquele que tem nos dado vitória. Sim, vitória, porque se nós estamos aqui, é porque Ele tem sido conosco, é porque nós temos triunfado sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre os desafios que nós vivemos todos os dias. O Senhor tem nos ajudado, tem nos dado livramento. E por isso devemos ser gratos a Ele, gratos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que Ele nos dá. Não, muitas vezes nós reclamamos por aquilo que nós não temos, por aquilo que nós não obtemos ainda, mas nós temos que ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Gratidão a Ele sempre. Quero deixar uma palavra para o meu e para o teu coração nesse dia. Essa palavra se encontra no livro de Neemias, Neemias capítulo 4. O versículo 6 diz assim: Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia! O povo tinha ânimo para trabalhar. É isso que nós temos que ter, ânimo, né? O nosso Deus fala muito sobre ânimo na sua palavra, que nós temos que ter ânimo, porque as lutas, as aflições, elas vêm, mas o ânimo, ele se faz necessário nas nossas vidas. Então nós vamos ver aqui que o povo foi levado, o povo de Judá, eles tinham sido levados cativos, né? Eles estavam há alguns anos já no cativeiro, e nós vamos ver que Neemias ele estava ali, ele estava na cidade de Suzã, sendo copeiro dentro do palácio do rei. Neemias estava numa situação boa, numa situação até confortável. Para quem vivia, né, ali no exílio, ele estava numa situação confortável. E nós vamos ver agora que vão vir pessoas, vão vir lá de Judá e vão trazer notícias para Neemias. Vai dizer para ele a situação que o povo está vivendo lá. A situação que aqueles que ficaram, aqueles que não foram levados para o exílio, a situação de pobreza que eles estão vivendo lá. Vai dizer que os muros continuam ali no chão, que nada foi reerguido, nada foi reedificado, nada foi feito ali por aquele povo, né, que ninguém se dispôs a fazer nada. E nós vamos ver que Neemias ele vai se entristecer, o seu coração vai se entristecer ao saber da situação que aquele povo está vivendo, ao saber da situação que aqueles judeus estão ali vivendo. E ele vai, então, se colocar na presença de Deus, ele vai se posicionar diante de Deus, porque Neemias sentiu o desejo de fazer algo. Ele sentiu que ele tinha que fazer algo para aquele povo. Neemias estava morando a milhares de quilômetros de distância, né? Não era ali pertinho, ele estava longe. Mas ele se preocupou, né? Foi aquela pessoa, não aquela pessoa que ouve uma situação, que sabe de uma situação, que alguém está vivendo uma situação e não está nem aí, né? E continua ali na sua vida boa, às vezes está numa vida boa e não se preocupa com o outro. Neemias não. Neemias, mesmo ele sendo copeiro do rei, né? Ele não entendia nada de construção civil, mas ele quis ir lá. Ele teve desejo, ele teve ânimo, uma pessoa que tinha ânimo, né, para ajudar o outro, para olhar para a situação difícil do outro. E agora Neemias, depois de orar ao Senhor, ele vai se apresentar diante do rei, né? E ele vai colocar aquela situação diante do rei, para que o rei pudesse estar dando condições para que ele viajasse, para que ele fosse para Jerusalém, né? E agora ele encontra favor. Ele encontra favor diante do rei. O rei vai dizer para ele que ele poderia ir, sim, que ia dar alguns dias, né, ali do seu trabalho, para que ele pudesse estar indo, para que ele pudesse estar lá edificando os muros novamente. E a Bíblia diz que o rei ainda manda oficiais e cavalos juntamente com Neemias, para que ele pudesse estar fazendo a obra. Aleluia, glória a Deus. E quando Neemias vai, quando Neemias chega lá, nós vamos ver que os inimigos já vão se levantar. Porque sempre que nós começamos algo,
fazer uma boa obra, sempre vai ter os inimigos, com toda certeza. Não podemos achar que vamos fazer algo e que vai ficar tudo bem, que vai ser tudo fácil, porque não é. Porque sempre se levantam, né, aqueles que não querem, aqueles que querem nos impedir. Aleluia, nós vamos ver que vão se levantar 3 tipos de inimigos. Ali vai se levantar Tobias, Sambalate e Gesem. Nós vamos ver os inimigos que se levantam contra as nossas vidas quando nós estamos fazendo algo, né? O diabo, ele é o inimigo das nossas almas, ele sempre se levanta, ele sempre se opõe à obra de Deus. Ele não quer que a obra de Deus cresça, que se Deus tem algo, ele quer impedir de todas as formas, né? E nós vemos também aqueles que muitas vezes estão ao nosso redor, que começam a olhar e começam a tentar impedir, começam a tentar colocar desânimo em nós, para que nós paremos. E tem também a nossa própria carne, que muitas vezes a nossa carne ela está cansada, né? Muitas vezes nós passamos por algumas situações e nós acabamos desanimando e nós não queremos fazer, nós falamos, vamos parar, né? Não aguento, porque está difícil, porque isso. A nossa própria carne, ela é nosso inimigo, por isso nós temos que lutar contra ela. Nós temos que lutar em oração, né? Orar ao Senhor para que o Senhor nos renove todos os dias, para que o Senhor nos fortaleça. E era isso que Neemias fazia, um homem de oração. Um homem que não entendia de construção civil, mas era um homem de oração. Um homem que mesmo ele vivia no exílio, mas ele não deixou o Deus de Israel de lado. Ele se posicionava diante de Deus. E Deus estava com ele. E por isso os inimigos se levantaram e começaram a zombar. Começaram a olhar e dizer, será que vão reconstruir? Vão reconstruir em um só dia? Como que estão, né? O que estão pensando em fazer com essas pedras aí que já virou pó, que foi tudo queimado? Está tudo no chão. Eles vão reconstruir como? É como se dissesse, vocês são pobres, vocês são aí, não têm condições, são fracos. Como é que vocês vão fazer essa obra? Né? Zombando dessa forma, tentando desanimá-los dessa forma. Assim acontece muitas vezes conosco, as pessoas zombam, falam, você não pode, você é fraco, você é pequeno, você não vai a lugar nenhum. E nós não podemos olhar para isso, nós temos que olhar para o Deus Todo-Poderoso que servimos, para o Deus que nos chamou, para o Deus que nos trouxe até aqui, que nos deu condições de chegar até aqui. A boa mão do nosso Deus tem estado sobre nós, é para isso que nós temos que olhar, para o tamanho do Deus que servimos, não para os inimigos que estão à nossa frente. Muitas vezes nós damos muita importância para os nossos inimigos, achamos que eles são poderosos demais, achando que eles são maiores que nós somos pequenos, eles são grandes. Não, o nosso Deus ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que tem todo o controle nas suas mãos. É isso que nós temos que ter conosco, é isso que nos importa, que aquele que é maior está conosco, que maior é o que está conosco do que aquele que está com eles, aleluia. Nós temos que ter isso conosco, e Neemias ele tinha isso. Né? Neemias ele tinha essa força que vinha de Deus. E mesmo os inimigos zombando, Neemias foi e orou a Deus, colocou em oração, deixou na mão de Deus para que Deus olhasse para aquilo, para que Deus fizesse ali o que tivesse que ser feito. Neemias não foi se preocupar de ir lá bater boca com ninguém, mas ele ficou ali. Ele tinha um propósito diante de Deus, o propósito de edificar ali em Jerusalém. Né? Neemias foi ali para isso. Ele não foi para bater boca com ninguém, mas ele foi para edificar. Ele tinha aquele plano de edificação, aleluia. E ele começou, ele animou o povo, ele falou, vamos, animemos e vamos construir, vamos fazer, vamos levantar aqui esse muro. Chega, já está há muito tempo esses muros no chão, vamos edificar novamente. Aleluia, uma pessoa que tem ânimo para fazer as coisas, para animar os outros a fazer. Assim era Neemias, e eles começaram a levantar, e o povo todo animado, e começou a edificar o muro, e colocar as pedras, e foi indo. E quando o muro já estava chegando na metade, os inimigos vêm novamente, vêm tentar prejudicar novamente, eles vêm tentar se infiltrar no meio do próprio povo judeu, para poder matar, para poder tirar a vida. Eles queriam matar aqueles que estavam fazendo a obra. Eles queriam porque queriam que aquela obra não poderia continuar. Né? Eles tinham seus interesses em que aquele muro continuasse no chão, em que Jerusalém continuasse ali assolada,
que não tivesse muro, que não tivesse proteção, que não tivesse segurança naquele lugar, porque ela estava totalmente vulnerável, né? Quem quisesse chegar e invadir, chegava, porque não tinha proteção mais, desde que os muros foram derrubados. E eles não queriam, eles queriam que continuasse exatamente como estava. Não queria que ninguém fizesse nada por aquele lugar. Aleluia, mas Neemias continuou. Mesmo com o povo estava desanimado, os próprios que estavam ali trabalhando já estavam cansados, porque era muita coisa. O muro era enorme, o muro que rodeava toda a cidade, o muro era enorme, tinha muitas pedras, muitos escombros, muitas coisas para tirar dali, para carregar, né? E eles estavam cansados de carregar coisas já, de tirar. Eles começaram a dizer, já não aguentam mais carregar os escombros. E os que estavam em volta, os judeus que moravam na vizinhança, começaram a colocar obstáculo também, né? A colocar obstáculo para que eles não fizessem. Aqueles que zombavam ali do povo de Judá, aqueles que zombavam, porque eles viraram vergonha, eles eram motivo de vergonha. Um povo que outrora era abençoado, agora estava todo empobrecido. Eles viraram motivo de vergonha para todos os povos vizinhos, né? Mas Neemias, ele, mais uma vez, ele vai animar o povo. Ele ora a Deus, chama, né, pede para o povo orar, eles oram, mas ele também vai colocar ânimo, dar palavra de ânimo para o povo. Ele vai dizer, olhem para o Deus Todo-Poderoso que vocês servem, que vocês sempre serviram, para o Deus que livrou o povo lá do Egito, que tirou o povo lá do Egito e trouxe, e colocou numa terra boa, numa terra que mana leite e mel. Olha, vocês não precisam olhar para esses inimigos. Olhem para Deus, olhem para o Senhor. Olhem para o Deus Todo-Poderoso, para o Deus que está conosco. Ele é o dono da obra. Não precisamos nos preocupar com inimigos. Vamos, pensem nas suas famílias, pensem nos seus filhos, né? E o povo se animava, e continuava fazendo. E Deus cuidava dos inimigos, e Deus ali aplacava a ira dos inimigos, que os inimigos estavam irados com eles quando via que o muro estava sendo erguido. Mas era Deus que cuidava dos inimigos, não era ele. Ele ficava ali, sim, ele colocou homens armados com espada na mão, né? Ali cuidando ali em volta do muro. Começaram a fazer a vigilância ali durante a noite, para que os inimigos não viessem, poderiam vir e derrubar aquele muro, né? E atrapalhar toda a obra. Mas ele colocou assim homens para vigiar, porque Neemias, ele era de oração e também era vigilante. A Bíblia nos fala para nós vigiarmos. Primeiro fala para vigiarmos, depois orar. Muitas vezes nós oramos, mas não vigilamos. No momento ali que vem uma cilada, que vem, né, que o inimigo lança algo na nossa frente, nós acabamos caindo porque não estamos vigilantes. Temos que estar vigilantes. Neemias, ele fez isso, ele colocou homens para vigiar aquela obra, né? Vigilância, nós temos que ter, além da oração, ter vigilância para que possamos ter bom êxito, né? Deus já nos instrui para que nós sejamos vigilantes. E eles foram tendo bom êxito naquela obra, né? E daí eles foram continuando, foram levantando. Quando os inimigos viram, o muro já estava de pé. Não havia mais buraco naquele muro, estava tudo tampado, tudo fechadinho. Só faltava colocar as portas. Somente as portas dos muros eles não tinham colocado ainda. E agora, aqueles inimigos de Neemias, aqueles inimigos da obra de Deus, eles vão começar a olhar, ver que o muro está de pé, ver que até ali eles não conseguiram êxito, eles não conseguiram fazer mal para Neemias, eles não conseguiram parar com a obra. De todas as formas que eles tentaram rindo, zombando, né? Eles tentaram matá-los até, mas não conseguiram, porque Deus estava no controle. E agora eles vão usar uma outra estratégia. Sabe, quando o inimigo vem e não consegue, e você através de Deus, você entende o plano dele, e você foge do plano dele, aí ele não consegue de um jeito, ele vem de outro. Ele usa todas as armas possíveis para nos derrubar, para nos parar. E
Agora ele veio usando então a tentar fazer uma amizade com Neemias, né? Se fazer de amigos, de bonzinho. Eles mandam mensageiro. A Bíblia diz que eles mandam mensageiro até Neemias. E o mensageiro diz que eles querem falar com Neemias. Sanbalate quer falar com você. Quer ter um diálogo, né? Quer tomar um café, vai lá tomar um cafezinho, né? Ter uma conversinha com eles querem te contar algo, tal, que está acontecendo. Neemias, o que Neemias fez? Neemias poderia ter dito, eles querem agora, vão me contar algo. Eu preciso saber, vou lá, né? Não. Neemias tinha um firme propósito com Deus ali naquela obra. Ele falou, não vou. Diz para eles que eu não vou lá. Porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar, eu não posso deixar a obra aqui e sair lá, conversar com eles, tomar café, eu não posso. Aleluia, quando nós estamos fazendo algo, nós temos que estar firme naquele propósito. Nós não podemos, né, nos desligar, dar ouvidos para o inimigo. Muitas vezes tem pessoas que eles não se preocupam em fazer nada de bom. Não fazem nada e querem impedir que nós façamos, querem nos tirar do foco. Às vezes quer que nós estejamos reunidos, quer nos reunir. Muitas vezes não é para fazer nada de proveito, muitas vezes não é para edificar, não é para crescer, mas muitas vezes é para falar coisas, né? Coisas que não levam a lugar nenhum, é para fazer fofoca, é para falar da vida desse e daquele. Pessoas que vivem falando da vida do outro, pessoas que gastam tempo com coisas que não edificam, com coisas que não levam a lugar nenhum. Nós não podemos deixar de fazer as coisas boas para estar perdendo tempo com conversinhas, com conversas que não ganham almas, com conversas que não fazem diferença. Aleluia. Seguir o exemplo de Neemias, ter vigilância, ter oração em tudo, né? Não deixar de fazermos o que nós temos que fazer para estar perdendo tempo. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo com conversas, né? Perdemos tanto tempo nos reunindo, fazendo reunião para não chegar a lugar nenhum e deixamos de fazer algo de bom que nós podemos estar fazendo. Neemias estava fazendo algo de bom, ele não deixou, ele não parou. Ele disse, eles foram por vezes atrás de Neemias levar a mensagem. Neemias sempre a mesma resposta, não, eu não vou, eu não posso, eu tenho que terminar, eu tenho que concluir essa obra. Se eu sair daqui, a obra vai atrasar, não vou sair daqui. Eu tenho mais o que fazer, né? Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito diante de Deus. Eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui, né, simplesmente por estar, mas eu estou aqui para fazer algo, né? Eu não quero conversa com gente desocupada, conversa com gente que não está nem aí para ninguém, que está preocupado consigo mesmo, né? Neemias, ele estava preocupado com a situação daquele povo. Ele veio ali para fazer uma grande obra. Ele não foi atrás de ninguém, porque ele sabia muito bem que aquele povo não queria amizade, que aquele povo só queria parar a obra, que aquele povo só queria atrasá-lo, né? Que eles estavam ali armando um jeito de parar. Aleluia. Que nós possamos ser como Neemias, ter a sabedoria, né? Ter ali o saber quando é que nós devemos dialogar e quando é que nós devemos nos afastar, quando aquilo não vai nos fazer bem, que vai só nos atrapalhar, mas que nós possamos, se nós temos que fazer algo de bom, algo de melhor, nós temos que estar focados naquilo e não deixar por nada e ir até o fim e perseverar e ter ânimo. Neemias foi, né? Neemias, ele tinha a proteção de Deus em todo o tempo. Neemias, ele tinha cartas, né? Cartas ali assinadas pelo rei. O rei mais poderoso daquela época era o rei Artaxerxes, o rei que Neemias ali servia lá no palácio. Neemias tinha as cartas do rei. É isso que nós precisamos. Nós temos as cartas do Deus Todo-Poderoso assinadas por Ele. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra dEle ao nosso favor, que nos inspira. Nós temos que buscar, né, nessas cartas, nós temos que buscar aqui tudo aquilo que nós precisamos, né? Nós já temos a vitória já nos foi dada.
através do sacrifício de Cristo. Mas nós temos que nos animar, né? Nós temos que buscar ânimo nele todos os dias, para que possamos chegar, para que possamos vencer as adversidades que vêm contra nós. Porque as adversidades vêm, eles nunca desistem, eles nunca vão desistir. Mas nós temos que estar firmados no Senhor, buscando nele, né? Neemias fez história na sua geração. Olha como que ele deixou, né, ali, fez a diferença. Deixou ali o seu nome, está aqui na palavra. O seu nome tem um livro escrito por Neemias. A sua história está escrita aqui, porque ele fez a diferença, porque ele saiu de lá do palácio, deixou a sua zona de conforto, né? Deixou ali de estar ali numa vida confortável. Não foi fácil para ele estar mexendo com construção. Uma pessoa que tinha as mãos finas, uma pessoa que só servia ali comida para o rei, né? Que estava a serviço do rei. Ele deixou a sua zona de conforto. Ele abriu mão de estar ali para ir ajudar aquele povo que estava precisando. Ele sentiu a dor do outro e por isso ele fez história. Por isso ficou marcado aqui, ficou gravado, né, a história de Neemias. Se ele tivesse continuado lá, se ele tivesse continuado na sua zona de conforto, eu vou ficar aqui de boa, não preciso me preocupar com esse povo, eu vou ficar, estou bem aqui. Eles que se virem lá, né? Eles que corram atrás, eles que vão edificar, eles que estão precisando, a dificuldade é deles, eles que têm que se levantar e correr atrás. Não, ele não foi assim, ele não foi aquela pessoa que pensou só em si mesmo, mas aquela pessoa que pensa no outro, aquela pessoa que sente a dor do outro, e por isso ele fez história. Aleluia! Que nós possamos levar para nós esse exemplo de Neemias, né? Sentir a dor do outro quando o outro está, né, passando por uma dificuldade, mesmo que a nossa situação seja uma situação confortável, mas que nós possamos, né, nos preocupar com o outro, né? Sair da zona de conforto para fazer a diferença, para fazer algo. Nós sempre temos que sair da zona de conforto. Não tem como, né, ficar numa situação confortável, ficar ali de boa, de braços cruzados e algo acontecer, né? Precisamos deixar algumas coisas para que possamos fazer a diferença, assim como Neemias. Amém? Que nós possamos buscar ânimo no Senhor todos os dias, que Ele possa nos dar ânimo, porque o nosso ânimo, a nossa força vem dEle. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pequenos, mas dEle vem a nossa força. Então que nós possamos pôr todos os nossos projetos, os nossos planos, né, nas mãos do Senhor, apresentar tudo a Ele, sempre colocar na presença dEle, porque Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele cuida de tudo e Ele prepara tudo. O Senhor preparou tudo para Neemias, para que Neemias estivesse reconstruindo aquele muro. Por isso ele teve bom êxito, por isso ele foi até o fim, por isso os inimigos não prevaleceram contra ele, porque o Senhor estava no controle de todas as coisas, assim como Ele está no controle das nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo possa trabalhar grandemente na sua vida através dessa palavra, que o Senhor possa tocar, possa falar contigo ao longo desse dia, em nome de Jesus. Amém?